Oi, Sérgio, obrigado por Oi, aceitar o Michele. convite. Obrigado, eu. Nesse dia 22 de setembro, dia do contador, eu te dou parabéns, mas já te chamo aqui para uma fogueira, a sabatina da Ubuntu. É isso aí. Parabéns pela profissão, né? Que contador, tadinho do contador, com as orelhas queimando. É uma polêmica, né? Esse seu papel aí. Muita coisa. Vamos te apresentar aqui para a comunidade Ubuntu. O Sérgio é da Fluxo Contábil, nós temos uma parceria de trabalho aqui na Ubuntu. Dessa vez ele foi escolhido para a nossa sabatina, já tivemos a Juliana. Sérgio, conta para o pessoal brevemente aí seu histórico profissional. Tá bom, vamos lá. Primeiro eu quero agradecer por ter convidado para estar aqui com vocês. Eu acho que é sempre bom a gente poder falar um pouco mais da profissão e sempre bom a gente poder tentar ajudar os empresários aí nessa vida difícil, com a tributação tão alta e com tanta coisa, né? O meu histórico profissional, eu venho do Espírito Santo, né, lá de Vila Velha, mas estou aqui em São Paulo desde 2010 e um histórico de trabalho na contabilidade desde o ano 2000, desde o ano zero. São 23 anos trabalhando aí e de 2017 para cá resolvi trabalhar, ter meu próprio escritório de contabilidade, bastante, bem difícil, muita coisa, mas a gente que gosta do que faz, a gente sempre está pronto para o desafio, sempre seguindo em frente e tentando ajudar o máximo que a gente pode, por causa, como eu falei, porque o nível da tributação no Brasil é muito alta, é muita coisa, é muita informação para o empresário, e o contador sempre tenta, pelo menos aqueles contadores que querem o bem de todos, sempre tenta trazer para o empresário as coisas de forma um pouco mais claras, para que eles se sintam um pouco mais seguros para seguir em frente, para continuar tentando, nesse país aí um pouco difícil de empreender, né? A gente tem aqui na Ubuntu, né? O nosso termo aqui na comunidade Ubuntu, com o Clube do Livro, é o emprecariado, né? O lugar que o brasileiro está, não só brasileiro, mas puxando a sardinha para a gente, né? A gente coloca, e é um país que tem muita burocracia, e aí que entra esse seu papel. Bom saber que você, nesses seus 23 anos, digamos assim, que o seu empreendedorismo também é recente, né? De ter o seu escritório, né? Do seu jeito. Então, você sabe bem os desafios que as pessoas aqui acabam passando, né? Bom, Sérgio, pós-ajustes técnicos, vamos continuar. Aqui, eu vou fazer uma narrativa nessa nossa conversa, que é para as pessoas entenderem. Por quê? É difícil entender da contabilidade. Muita gente tem contador sem saber por quê e para quê. Só sabe que é preciso, é necessário. Mas também não sabe o que esse contador tem que fazer, quais são as obrigações dele, né? Então, é por isso que a gente está aqui para esclarecer. Então, eu vou começar do ponto zero, que é abrir a empresa e ter um CNPJ. Aí já começa, quer ou não, um contador. Né? Já começa aí a decisão. Porque uma coisa é você querer ser MEI, e aí o microempreendedor, ele vai lá no portal do governo, abre seu próprio CNPJ, consegue preencher tudo passo a passo, e está tudo certo, não precisa de um contador para isso. Caso ele não seja MEI, né? Ele queira ser uma empresa limitada, ou sociedade, ou unipessoal, ele vai precisar, sim, de vocês, contadores, para ajudar, orientar e escolher uma série de passo a passo que a gente precisa fazer, que não é tão simples assim. Então, esse começo, para mim, é o essencial. Tem duas coisas que eu costumo falar aqui na Ubuntu. Primeira coisa, quer ter uma empresa, entenda se você pode ser MEI ou não. Nesse jeitinho brasileiro, está todo mundo tentando se encaixar no MEI, mesmo sem poder, né? Então, assim, a atividade de design gráfico, arquiteto, não são do MEI. Mas eu sei profissionais que usam isso porque não querem pagar imposto, né? Mas uma hora vai cair nesse lugar, porque se você quer crescer profissionalmente, você vai sim cair nesse lugar e pagar mais imposto. E a segunda coisa que eu falo, além de você pensar nesse enquadramento, né, do tipo de empresa que você vai ter, escolher lá os códigos quinais das atividades certinho para não ter problema, com a ajuda de alguém, porque outro dia um cliente, vou te contar isso, que foi abrir a empresa. De repente, apareceu que ele tinha que ter alvará da Sabesp. Por quê? Escolheu o KINAI errado, foi fazendo lá o passo a passo do jeito dele, deu ruim, né? Volta para trás, perdeu tempo, dinheiro, vamos chamar um contador.
Então, essa é uma aventura. E também o nome da empresa. Então, dependendo do perfil da empresa, eu sei que a razão social, aquela que vai aparecer no cartão CNPJ, contrato, nota fiscal, é o nome da pessoa, né? Isso, se for empresário individual, é o nome da pessoa. E tem o nome fantasia, né? Uhum. Que a pessoa também pode escolher. Então, me fala desse passo a passo até aqui. Essa é a parte mais burocrática de todas, viu? Né? Esse início, realmente, eu pego muita gente que veio de outro contador, ou veio sem contador, e que eles estavam trabalhando com a empresa aberta errada, entendeu? E porque, por exemplo, hoje mesmo, peguei uma cliente aqui que veio de outro contador, exatamente agora pediram para ela um certificado de licenciamento, e ela não tem, porque o contador abriu e nunca fez, ou seja, ela estava trabalhando sem licença de funcionamento. Isso é mais comum do que a gente imagina. Existem órgãos públicos por aí que estão sem licença de funcionamento. Nossa, Por incrível que pareça, não deveria, a lei proíbe, a lei veda, e mesmo assim as pessoas fazem. Então, assim, essa parte que você falou é muito importante em relação ao início, à abertura da empresa. Determinar o que vai ser a empresa, o que você vai fazer exatamente. Geralmente, quando a pessoa me procura, ela me faz pergunta, eu faço mais um monte de volta. Então, assim, o que você vai fazer exatamente? Me fala em detalhes. Como você vai atuar? Vai ser presencial, vai ser à distância? Porque tudo isso impacta na abertura da empresa. Nome da empresa, aí eu exponho essas regras. Se você for empresário individual, você precisa seguir as regras de nome da empresa, que precisa entrar o nome do sócio, ou o nome completo, ou o nome abreviado, mas você não pode abreviar o último sobrenome. A gente ainda está nessa regra do paternalismo ainda, que o último sobrenome, que é o sobrenome do pai que vem, precisa ficar no nome. Essa regra é antiguíssima e está aí até hoje. Se a empresa for limitada, se tiver mais de um sócio ou tudo mais, aí você pode escolher um nome para a empresa, desde que tenha um nome, mais a atividade e o limitada no final. Então, vamos supor, colocar como exemplo o nome da minha empresa aqui, Fluxo, que é o nome, contábil, que vem de contabilidade, limitada. Então, aí a gente já pode escolher o nome quando a gente faz limitada. Como no empresário individual, você não pode fazer isso. Então, tem essas regrinhas aí que são muito, muito, muito importantes no momento que você vai abrir. E aí, além de tudo, a gente tem que abrir na prefeitura, na junta comercial, na Receita Federal. Se for venda de mercadorias, aí tem Estado também, né? Então, são muitas coisas que, sem um contador, é meio difícil da pessoa conseguir caminhar e fazer tudo correto. Realmente pode gerar problemas aí nesse meio de caminho. Aí tem senha da prefeitura para emitir nota, que você tem que fazer depois que você abre a empresa. Aí você tem que fazer o licenciamento, que nem eu falei, que isso é posterior depois da empresa já aberta. Então, são muitas, muitas, muitas regras que a gente tem que dar essa orientação. Você falou aí do MEI, por exemplo. O MEI, as pessoas sempre conseguiram entrar no portal do empreendedor e abrir. Só que tinha uma questão, por exemplo, vou colocar como exemplo aqui em São Paulo, que você precisava da senha para emitir nota. Só que a senha você não consegue lá na hora que você abre no portal do empreendedor. Você tinha que fazer um requerimento para a Prefeitura de São Paulo. Então, eu conheço muitos MEIs que abriram o MEI, foram faturando pelo MEI, mas nunca emitiram nota. Porque eles nem sabiam como fazer a senha. Muitos me respondem assim, eu não sabia como fazer a senha, então não emitia nota. Então, é sério. Então, agora você conta lá na Receita Federal. Vamos ver se vou perdoar seus impostos, né? Então, essa parte de abertura da empresa, é importante que tenha um contador, é importante que seja um contador que tenha empatia de olhar para o empresário como uma pessoa que está começando, como uma pessoa que precisa de atenção, como uma pessoa que ele vai ter que ter cuidado, que ele vai ter que ir aos poucos, e se explicar aos poucos, porque uma pessoa que está começando, vamos supor, você vai vender batatas. E aí o que você sabe fazer na sua vida? Vender batatas. Né? Então, assim, você não sabe de abrir empresa, de como que você vai fazer o processo e que precisa para fazer isso, que você precisa para pagar o imposto. É aí que entra o contador e o cuidado do contador de orientar cada um daqueles empresários de forma ou de acordo com a atividade que ele vai desempenhar. Porque cada um vai ter um jeito diferente de lidar com o processo. Perfeito o que você falou, o jeito diferente de lidar. E aí eu vou complementar aqui que tem várias diferenças, né? Pegando nessa coisa que você falou. Então, só recapitulando, né, para o pessoal aqui acompanhar. Claro. Então, você escolheu o nome, antes até,
eu costumo falar, de você ir lá na junta comercial, na Receita, na prefeitura, pesquisa esse nome para ver se você pode usar. Ou seja, a gente tem um órgão que chama INPI, né? Que você vai lá e consulta. Tem a consulta básica, gratuita, e tem a consulta mais aprofundada, que aí você pode fazer também. Então, você consulta para ver se fluxo contábil está disponível ou não para uso. Porque se alguém registrou esse nome, você não vai poder usar. Então, exatamente. Eu já tive casos aqui na consultoria que a pessoa escolheu um nome e quando eu dei um simples Google, eu não fui nem no INPI, eu só dei um Google, apareceram várias empresas com o mesmo nome e no mesmo segmento. Então, a gente tem que ter um cuidado aí, não só na escolha do nome, mas assim, tem o mesmo nome fluxo, mas é de contabilidade? Ou não? Isso. É fluxo finanças, né? A gente tem que entender qual que é o segmento. Se for outro segmento e essa pessoa não registrou, você pode usar também esse nome. Mas se ela registrou no CPF dela ou no CNPJ, lá no INPI, você não pode usar. Então, grandes marcas, né, que a gente tem aqui no Brasil, você não pode usar nada, nem mesmo que não seja no mesmo segmento. Aquele nome está vedado em qualquer setor, em qualquer segmento que você queira usar. Então, além desse passo a passo, por favor, se atentem antes de registrar, antes de abrir um CNPJ, se esse nome é viável nesse sentido de que não tem ninguém usando, não vai dar duplicidade, mesmo que seja outra cidade, né? É importante porque hoje todo mundo concentra na internet. Se eu dou um Google fluxo contábil, alguém me indicou, eu vou na primeira que aparece. Eu não vou ficar verificando se é a que me indicaram ou não. Então, isso prejudica você nessa hora de ser pesquisado, né, por seus clientes. Isso é uma das coisas que eu queria deixar em alerta aqui. Esse INPI pode ser você contador, como pode ser um advogado também, né? Eu gosto que a pessoa tenha pessoas de confiança para fazer isso e com a expertise. Então, quando você fala, a pessoa só sabe vender batata, é porque a expertise dela é essa, né? Isso. Então, de fato, precisa de alguém com paciência e atenção igual você para falar, olha, abrir empresa é esse monte de coisa aqui. Tem tal, e passo a passo. Chegam pessoas aqui que falam, Michele, apareceu uma conta aqui que eu não sabia, que eu tinha que pagar uma taxa. Eu falei, como assim? O contador não te explicou que na abertura isso é obrigatório? Não, o contador vai fazendo sem explicar para a pessoa. Então, o meu apelo é para que o nosso colega contador seja mais atencioso, use uma linguagem informal para que a pessoa entenda, né? Não dificultar a vida da pessoa. E a pessoa do outro lado também faça perguntas, queira saber, questione. Porque se não é uma pessoa que vai ter, né, essa postura de falar e explicar, você pelo menos tira dela as informações que você precisa. Então, também acho importante ter essa postura. E quando você fala nas diferenças, Sérgio, tem as diferenças estaduais, né? Os meus clientes de São Paulo têm um perfil, Rio tem outro, Curitiba tem outro, Salvador tem outro. Então, às vezes, o contador é bom da sua cidade e que tenha conhecimento no seu segmento. Não basta ser só contador. Então, se a pessoa era contador, né, de um certo nicho de serviço e não entender do nosso aqui criativo, que tem muitas particularidades que a gente vai entrar já, pode te prejudicar bastante. Pode. Tem que ter bastante cuidado com isso e isso acontece muito, tá, Michele? Isso acontece muito a gente pegar cliente que veio de outro contador que não tinha nada de conhecimento naquela área e formava coisa fora da regra. Não era por maldade, é porque ele não entendia daquele nicho, como você disse. Mas aí, você me desculpe, né, com a sua licença. Não é maldade, mas eu sou muito transparente. Quando eu sei, eu sei. Quando eu não sei, peraí que eu vou perguntar para o meu advogado e meu contador. Claro. Isso mesmo. Né? As pessoas querem pegar o cliente e acabam prejudicando esse cliente. E aí já vou entrar nessa pauta que ela é muito boa, que é a do Simples Nacional, né? Quando a pessoa é esse microempreendedor limitada ou unipessoal, né? Ou com sociedade, ele pode ser enquadrado, por exemplo, no Simples Nacional, que é a primeira preferência depois do MEI para os empreendedores, né? Principalmente depois da pandemia. Porque tem a alíquota menor, começa em 6%, mas também pode chegar a 17%. Então, é sobre isso, Sérgio, que eu quero falar com você. Por quê? Eu tenho muitos clientes aqui que falam, eu pago 6%. Primeiro, ninguém paga 6,0%. Ninguém, tá? No mínimo 6,21%, né? Começa aí, não é em 6 redondo.
E isso vai subindo de acordo com a sua especificidade de serviço. É o que você me falou aqui. E aí eu queria que você trouxesse isso, porque aqui no nosso setor criativo tem designer que de 6 vai para 15, tem arquiteto que uma fase do trabalho fica em 6 e pouco e depois vai para 15. Me conta essa salada mista do Simples Vamos Nacional. Lá. Simples, que não é simples. Não é simples, mas é nacional. Na verdade, o Simples Nacional, ele ganhou o nome de Simples Nacional por ter uma tributação simplificada. Mas uma única guia, né? Isso, uma única guia. Todos os impostos estão incluídos numa guia única. Se você pegar o histórico, seu contador enviar o extrato, lá vai estar escrito quanto você está pagando de cada imposto. Na verdade, você paga através do DAS, mas lá dentro tem o PIS, tem a COFINS, tem o INSS, tem o imposto de renda, tem tudo, está tudo ali dentro. Exato. Então, ele tem uma tributação simplificada. O Simples Nacional, primeira questão, ele tem uma situação de que ele depende, nem todo mundo pode entrar. Então, assim, como você falou, depois do MEI é o que todo mundo quer, mas nem todo mundo pode, não, porque tem algumas atividades que são vedadas ao Simples Nacional, tá? Outra coisa que as pessoas não olham, que não pode também, mas que muita gente faz. Se você for sócio de uma empresa de lucro presumido ou lucro real, com mais de 10% do capital nessas empresas, você não pode ter empresas simples. Você até pode ter, tá? A lei não impede que você tenha. Mas para você chegar à base de cálculo do imposto, você tem que somar o faturamento das outras empresas que você for sócio. Então, essas são questões importantíssimas que quase ninguém olha. Eu vejo muita gente por aí fazendo a tributação separada. Abre uma empresa aqui, abre outra ali, ou abre outra ali, faz a tributação separada. A lei veda isso. Tá? Aí vamos na questão das alíquotas. Todo mundo quer pagar 6%, né, na prestação de serviço. A gente realmente tem várias atividades que são permitidas na alíquota de 6%, e você vai começar pagando 6% até o limite de faturamento anual de 180 mil. Se você começar a faturar, se você somou no ano 180,1, já não é mais 6%. Ele vai quebrando, como você falou, 6 e alguns quebrados. Eu não consigo falar a alíquota correta porque ele vai aumentando gradativamente dependendo de quanto aumenta o faturamento, tá? Aí que nem você falou, a gente já não começa com 6, começa com 6 e pouco. Isso depende, porque, por exemplo, como é 180 anual, se você faturar até 15 mil mensal, vai ser 6. Agora, se for mais do que 15, a alíquota no início já não vai ser 6. O sistema da Receita Federal já vai fazer esse cálculo lá, essa média, de se é 18 mil mensal, ele vai fazer a média de quanto seria anual para jogar na tabela para ver quanto é a alíquota no final, que vai ser 6 e alguns quebrados. Então, tem muita gente que não presta atenção nisso. Eu explico isso, geralmente, quando eu vou conversar com o cliente no início, tá? Aí vem a outra questão, como eu falei, as atividades, que você trouxe também no início. Dependendo da atividade, não pode se enquadrar no 6%, como arquitetura, por exemplo. Então, esse tipo de serviço, ele já começa com a alíquota de 15,93%. Então, assim, mas eu sou arquiteto, mas nem tudo que eu faço é arquitetura. Ok, o que você fizer que não é arquitetura, vai tributar com outra alíquota. Agora, o que for especificamente projeto de arquitetura, vai ser 15,93%, que é a alíquota inicial da tabela. Tá? Exato. Então, se o seu faturamento for acima de 180 mil, essa alíquota ainda vai ser um pouco maior do que isso ainda. Então, existe outros serviços, até dentro da arte, da parte de arte digital, por exemplo, tem alguns KNAIs, que inclusive tive cliente recente que trouxe para mim alguns KNAIs para incluir, eu falei, olha, esse KNAI, sua tributação não vai ser 6%, como são as outras, vai ser 15,93%. Aí ele falou, mas eu preciso colocar porque tem um cliente que está exigindo, então eu vou negociar o preço melhor com ele, de forma que eu consiga custear esse imposto, e esse a gente já sabe que a gente vai faturar e tributar na alíquota um pouco maior. Exato. Então, essas são questões, sabe, bem minuciosas, que a gente tem que ter o cuidado e o olhar, como eu falei lá atrás, para cada cliente, né, Michele? Cada um, a forma que ele trabalha, e às vezes são dois clientes que fazem a mesma coisa, mas a forma de se fazer é diferente. Então, que nem esse que eu falei que trouxe, que ele precisa colocar um KNAI a mais, porque é um serviço que é dentro da mesma área, só que foge um pouquinho, e aquele tipo de serviço que o cliente pediu entra na alíquota maior. E você sabe que eu tenho que explicar aqui, né? Do meu jeito aqui, bem informal, para eles entenderem.
Mas tem uma hora que a técnica de vocês entram, né? Então, o design gráfico, para ele saber se ele está pagando 6% ou 15%, depende do código que ele escolheu para emitir a nota. Sim. Aí, se ele vai ter lá o fator R, né? Que aí você vai explicar melhor que eu. E se ele caiu no anexo 3 ou 5 com esse código. Isso. Então, assim, acabei de falar praticamente aqui uma língua que ninguém conhece, um dialeto que ninguém tem. Anexo 3, né? 5, fator R. Isso. Porque nós, leigos, não temos que saber isso. Quem tem que saber são vocês, contadores, e nos alertar. Então, eu tenho um cliente que, nesse universo, ele tem o código que vai levar ele no anexo 3 ou no 5, e que pode levar ele para o 6 ou para o 15%, igual você falou. Então, o que eu falo? O seu contador, ele olha o código que você está emitindo sua nota e o descritivo que você põe na nota. Né? Muitos não olham. Hoje está na moda a contabilidade digital, que custa R$100 em média, então piorou, porque aí é tudo... Né, é subir lá no sistema e tá ok, exato, né? Inteligência artificial, então não tem ninguém olhando. Se der erro, o erro é seu como empresário, porque você lançou esse dado, né? A empresa vai ficar isenta da responsabilidade. Então, eu sou a favor da gente pagar um pouquinho mais, Sérgio, e ter uma pessoa para falar igual você, esclarecer as dúvidas, porque na hora que dá ruim, essa empresa tem alguns pontos a favor dela, né? Porque você que insere os dados na plataforma, você que põe as informações. Então, eu gostaria de saber se isso que eu afirmo para você faz sentido. Olhar o código que a pessoa está emitindo a nota. Então, lá, quando a gente abre a nota fiscal, por exemplo, aqui em São Paulo, eu tenho várias atividades, então eu posso abrir uma setinha e escolher ali o que eu vou... Né? E aí que mora o perigo. Se eu escolher alguma coisa que me leva lá em cima e escrever alguma coisa que poderia ser no descritivo menos. Então, acho que esse alinhamento a pessoa tem que fazer com o contador. Sim, sim. Eu, inclusive, trouxe aqui a palavra CNAE, né? Que é o Código de Atividade Nacional. Isso. Então, esse é o que aparece lá na Receita Federal. Mas quando você vai para cada prefeitura, elas demonstram esses códigos de uma forma diferente. Outros números, né? Totalmente. Elas seguem a Lei Complementar 116, que é a lei que instituiu os códigos de serviços para base da tributação, mas elas seguem de jeito delas. Então, tem umas que pega e desmembra, e põe um 0 na frente, põe outro, sabe? Cada prefeitura tem uma lista de código diferente, por incrível que pareça. O que está vindo aí com o governo federal, essa mudança de tentar mudar isso, exatamente, eles estão colocando os MEIs na nota fiscal eletrônica lá, agora que começou agora em setembro, né? Só que a ideia é, de repente, depois pegar todos os prestadores de serviço e jogar nesse mesmo portal. Então, os MEIs entram meio que como teste nesse momento. Então, a ideia é desenvolver o portal. Do sistema. Para acabar com esse negócio de cada prefeitura ter um sistema diferente. Isso é péssimo. Muito bom, gostei, então. Gostei, porque aí eu consigo conversar melhor com qualquer região aqui, né? E a gente vai ter uma unidade, um padrão para seguir. Porque realmente é bem difícil. Tem uma manobra... pode falar, desculpa. Só complementando, então, quando você entra na prefeitura, ela realmente tem um código lá na prefeitura que é diferente do código do CNAE. Então, às vezes, tem gente que me chama aqui e fala, Sérgio, eu estou tentando achar o código do meu CNAE lá na prefeitura, mas não acho, que encaixa aqui, sabe? É todo um trabalho que a gente tem que dar essa orientação e acompanhar para ele conseguir escolher o serviço certo. Porque tem muitas pessoas também que, quando vão emitir a nota, eles não olham muito qual é o código que eles estão emitindo. Tem uns que o sistema puxar, ele vai lá e vai emitir. Então, a gente, às vezes, fica passando e-mail aqui para os clientes e falando, olha, isso aqui não está certo, você descreveu aquilo que você está fazendo aqui, sabe? E muita gente fala, não, deixa assim, certo, por favor. Mas aí você tem o e-mail a seu favor, né? Que você tem que avisar e alertou. Por isso que a gente trabalha com e-mail. Então, na maioria das vezes, não dão muita atenção para essa questão, e isso é muito importante, porque o fisco pode olhar para lá e falar, peraí, você está descrevendo na nota que você está prestando serviço de contabilidade, mas você foi lá e escolheu o código de serviço de advocacia. Peraí, é uma coisa ou é outra? Porque uma coisa tem uma tributação, outra coisa tem outra. Então, esse é um item que realmente tem que ter muito, muito, muito cuidado. Agora, só porque a pessoa tem o CNAE no CNPJ, né? Esse código na Receita Federal,
Vou tentar aqui desmembrar para o pessoal entender. Então, vamos supor que eu tenho um código de serviços na Receita Federal. Só que na hora de emitir a nota na prefeitura, eu escolho um código que está em um outro KNAI, que aí a gente fala que é o KNAI principal, né? E tem os KNAI secundários. Então, vamos supor que no secundário eu tenho esse KNAI que eleva a alíquota. Mas o meu principal, ele é da alíquota menor de 6% do Simples Nacional que a gente está tratando aqui. Então, assim, se a pessoa emite num serviço que na prefeitura deixa num anexo, nessa alíquota menor, vale. Não é porque ela tem no KNAI dela que, de qualquer jeito, ela vai pagar uma alíquota maior. É isso? Exatamente isso. Tá. A tributação ela é incidente sobre o serviço prestado, sobre o documento emitido. Perfeito. Tá? Então, o fato dela ter um KNAI que tem uma tributação mais alta, não quer dizer que ela vai ser tributada por aquilo, a não ser que ela use. Tá? Essa foi a questão com o cliente que eu citei aqui agora, que ele falou, não, mas se eu for usar, vou usar só para esse cliente. Vai me impactar no restante? Falei, exato. Não, porque a tributação, tratando-se do Simples Nacional, a tributação é por KNAI. Perfeito. Isso é uma coisa que a gente quer falar. E aí tem uma manobra que eu quero esclarecer com você, que aqui aparece bastante agora, que os contadores estão sugerindo, principalmente para os arquitetos, as pessoas que têm essa alíquota maior, fazer aquela compensação no Prolabore, né? Se você aumenta o Prolabore, aumenta o recolhimento do INSS para fazer esse equilíbrio e abaixar a sua alíquota fiscal sobre o faturamento. Então, eu vou te falar um pouco o que eu acho sobre isso e você me corrige se eu estiver errada, tá? Então, assim, eu não acho que é tampar um buraco para cobrir o outro, né? Primeira coisa que eu acho aqui. Não acho que a gente, no Brasil, tem futuro com o INSS, a nossa aposentadoria, para aumentar esse recolhimento, né? E ver que vai ter um retorno lá na frente. Segundo ponto. Terceiro ponto é no imposto de renda. Não, esse dinheiro vai voltar para você no imposto de renda, a gente vai declarar. Não, calma. Esse dinheiro não vai voltar para você, não é sobre isso. Então, o contador, ele vem com uma solução que eu fico aqui tentando, né, desenhar para os clientes, que é tipo assim, é uma coisa muito superficial essa solução, né? Que não, a longo prazo, isso não vai te beneficiar. Ao contrário, né? Esse dinheiro que você está aumentando um INSS, sei lá, de R$5.000 é o Prolabore, o INSS vira R$600. Põe R$600 num investimento todo mês, é muito melhor do que você pagar, né, uma previdência, uma aposentadoria, acho eu, na nossa situação atual nacional. Me fala o seu parecer. Então, a gente entra num assunto um pouco mais complexo agora, tá? Que é o talzinho do fator R, né? Que você citou lá atrás e que a gente entra exatamente nessa situação. O que que acontece? O Simples Nacional, como eu falei, é uma tributação simplificada. O governo, ele desonera parte do imposto para poder dar para que as empresas existam, para que as pequenas empresas existam. Então, uma das questões mais importantes do Simples Nacional é que a empresa do Simples não paga os 20% de INSS parte da empresa, porque ela paga uma parcelinha pequenininha do INSS dentro do DAS. Então, por exemplo, se você for lucro presumido, ou se você for lucro real, além do INSS que você desconta do funcionário e paga para o governo, a empresa ainda tem que pagar mais 20% e pode chegar até 27% a mais de INSS. A empresa do Simples não tem isso. Então, o governo foi lá e deu esse benefício para as empresas do Simples. Mas simplesmente deu por dar? Não. Um dos grandes objetivos da tributação do Simples Nacional é para que as empresas contratem, para que as empresas empreguem pessoas. Tá? Por isso que tem essa parte de não pagar o INSS, porque você vai contratar pessoas e você não vai ter aquela tributação alta que as do lucro presumido e lucro real tem. Aí que a gente entra nessa questão do fator R. Só que existem algumas atividades específicas que o governo falou, peraí, para vocês eu não vou dar esse benefício. E as empresas de arquitetura são uma delas, que estão nessa lista, tá? O que ele diz? Se você for empresa de arquitetura, engenharia também, tá? Estou falando de arquitetura, mas engenharia tá junto. Você é tributado pelo anexo
quarto do Simples Nacional. Só para um parênteses aqui, a gente tem cinco anexos hoje, né? A gente tinha 6, mas eliminaram um e não dividiram. Então, o primeiro anexo estão os comércios, o segundo anexo estão as indústrias, o terceiro anexo são serviços, o quarto anexo são a locação, e o quinto anexo também quarto é locação e serviços, e o quinto também é serviço. Então, a gente tem 3 anexos de serviço aí, tudo misturado. Então, o que ele fala com as empresas de arquitetura e engenharia? Se você for dessa atividade, você está no anexo 4º. Isso quer dizer que, além da sua alíquota ser maior, se você tiver funcionário, você vai ter folha de pagamento, vai ter o INSS folha. Ah, mas e se você, por acaso, sua folha de pagamento for maior que 28% do seu faturamento, você pode voltar e vir para o anexo 3º. É complexo, não é? Mas é mais ou menos isso. Então, assim, naturalmente, você está no anexo 4º. Mas se sua folha de pagamento for maior do que 28%, você pode tributar pelo anexo 3º, onde a alíquota é só 6%. Olha que vantagem, né? E aí que entra essa questão que você colocou. Porque o Prolabore faz parte da folha de pagamento. Sim. Então, o que a pessoa fala? Olha, vai lá, você põe um Prolabore alto de forma que o valor desse Prolabore seja maior do que 28% do seu faturamento, ou, de repente, você está no anexo 3º e está tudo certo, e você vai tributar menos. Entendeu? Só que o fisco está de olho nisso. Está de olho nisso. Pode pegar a qualquer momento e pode pedir para voltar lá para o seu lugar de origem, que é o anexo 4º, com a tributação de 15,93. Ótimo você falar isso, porque, assim, uma das sugestões de contador aqui, olha, a gente põe que você está recolhendo 5 mil de Prolabore e você não precisa ter esse Prolabore todo mês. Vamos só pagar a guia. Uhum. Então, volta nesse lugar que você acabou de citar. O fisco está de olho. Se ele chegar para você e falar, cadê seu depósito de Prolabore mensal, o seu comprovante, a transferência da empresa para você como sócio? Isso. Você não vai ter, porque você não fazia, você dizia que fazia todo mês, né? Exatamente. Aí vai retroagir, vai te colocar no quadradinho aí que você está me falando, Sérgio, e cobrar com multa, né? Isso. E correção. Então, será que é uma boa saída? Então, avalie bastante. Eu sempre falo assim, pede tabela comparativa para o seu contador com essa manobra, sem essa manobra, e veja no seu fluxo de caixa se você vai conseguir bancar esse Prolabore que ele está te propondo, né? Porque, às vezes, não é possível. Então, isso foi bom a gente entrar nesse lugar, principalmente na arquitetura, até a publicidade também. Então, a parte da publicidade que entra nesse lugar. Então, já veio por conta disso até essa história aqui de Prolabore. Então, eu acho que as pessoas têm que... A sugestão é boa, aparentemente, mas a gente tem que fazer conta, colocar na prática para ver se o resultado realmente vai ser bom para todo mundo, né? Isso. E aí Michele, eu pego muito cliente que vem já em andamento de outro contador que está trazendo isso e entra muito nessa questão que você falou de que a principal abertura que a entrada que ele deveria fechar, ele não fecha, que é pelo menos, no mínimo, fazer a transferência naquele valor para a conta dele. Exato. Aí ele fala comigo, não, mas eu transferia todo mês lá o valor lá, só que ele transferia o Prolabore mais o lucro junto. Tá? Então, como que ele vai separar? Como é que ele vai falar com o fisco que aquilo realmente é Prolabore, né? Perfeito você falar isso. As pessoas têm que aprender que a transferência é separada. Uma coisa é o Prolabore, que você recolhe seu INSS, você tem que fazer uma transferência só desse valor. E se tem retirada de lucro, alguma coisa a mais, você faz outro Pix para você, né? E eu vou te falar que essa é a questão mais difícil de a gente convencer as pessoas, porque às vezes a gente fala e eles, quando vem a transferência, não foi o Prolabore. Mas eu acho também, ó, por exemplo, eu sei um monte de coisa que tem que fazer, que é correto. Só que se a minha contadora não fica pegando no meu pé e não me lembra, eu vou deixar passar. Porque eu estou ocupada com o que eu sei fazer, que é o meu trabalho. Né? Então, esse equilíbrio, né, de vocês contadores é muito bom, né? De ficar revisando, olhando, tá fazendo, não tá fazendo. Porque se der um problema, né? Essa coisa de uma transferência só, aí a Receita pode falar, legal, então seu Prolabore não era de 5, era de 10? Recolhe agora o INSS sobre 10. Nós aqui fazemos questão de ser insistentes.
a Luzia, que trabalha aqui comigo, que você Ah, uma conheceu. querida. A Luzia, inclusive, às vezes fala, ai, Sérgio, mas eu vou mandar, mas será que o cliente vai ficar chateado? Eu falo, não, não vai ficar chateado, porque a gente está cuidando bem do que é dele. Então, Exato. assim, e de repente ele pode até não receber bem, mas depois ele vai repensar, vamos mandar. Então, assim, a gente precisa alertar, Por mais que às vezes a pessoa pode ignorar, às vezes ela pode olhar, mas pelo menos nós alertamos. A gente fez o que nós estamos sendo pagos para fazer. E é esse lugar, né, do chato que quer seu bem. Porque o Isso. legal não tá nem aí para você. A hora que a bomba estourar, né, vai tirar o corpo por fora. Bom, você falou umas coisas aqui que eu só vou dar uma passando, porque você falou do lucro real, lucro presumido. Só para explicar para as pessoas que esse é outro tipo de enquadramento fiscal que a empresa pode ter, dependendo da atividade, do faturamento, né, desse conjunto de obra que a gente está fazendo aqui, né, Sérgio? Isso Só para mesmo. contextualizar quem acha contabilidade, né? Tá O monstro, surgiu o lucro presumido do lucro real, quem são esses, né? É de comer. É sobre isso. E aí tem, por último, eu queria, não ocupando muito seu tempo aqui, dia do contador, né? Ok, isso. Esse presente grego aqui, os recebimentos internacionais. É uma coisa que acontece muito por aqui. Eu oriento o meu passo a passo aqui de cobrança, né? Então, você vai, abre uma conta no global ou usa uma plataforma de câmbio para você receber o valor. Depois desse recebimento, você transfere para sua conta pessoa jurídica. Saindo na sua conta pessoa jurídica, você emite uma nota fiscal desse valor para pagar a contribuição sobre esse valor. Aí sim, depois você decide como vai girar no seu capital aí, se vai ficar na empresa, se você vai retirar, o que você vai fazer com o dinheiro. Isso mesmo. Mas, né? Nossa, como eu faço isso? Primeiro, porque não tem CNPJ e não tem CPF. Na nossa prefeitura aqui de São Paulo, tem lá exportação de serviço e sem tomador, né, do serviço. Então, a gente consegue pôr essa opção. Só que eu sei de outras prefeituras que é de outra maneira. Então, aí que está a particularidade de ter um contador, de entender como na sua prefeitura você tem que fazer essa nota. E depois, acontece também, a plataforma de câmbio eu abri de pessoa física. Aí entra na PJ, aí emite a nota, vira aquela salada mista, né? Eu falo, olha, tenta fazer o contexto inteirinho pelo CNPJ. Plataforma cadastrada no CNPJ da empresa, aí vai passar para a conta da empresa. Porque uma vez que caiu como pessoa física, a plataforma vai comunicar a operação para a Receita Federal como CPF. Então, assim, para minimizar o estrago, posso pôr esse dinheiro na minha conta pessoa jurídica e emitir a nota? Pode. Só que é contar com a sorte de que em 5 anos ninguém vai ver essa operação e você vai passar ileso. Essa questão de remessa internacional é muito mais séria do que a maioria das pessoas pensam, tá? Imagino. Porque toda vez que você faz uma remessa de grandes valores, e grandes valores que eu falo assim, para a pessoa física, a partir de R$2.000, para a pessoa jurídica a partir de R$5.000, tá? Toda vez que você recebe ou envia transferências de grandes valores, isso passa pelo Banco Central. Então, o Banco Central já sabe que você fez isso. Eu já ouvi de alguns clientes falarem assim, mas já fiz várias vezes, nunca aconteceu nada. Adoro essa frase. Essa frase é repetida, né, toda hora. Fala, olha, então, você continua na roleta russa, porque uma hora acaba acontecendo. Porque alguns me perguntam, por que nunca aconteceu nada? Porque a Receita Federal não tem condições de ter um fiscal para cada empresa, para cada pessoa. Imagina. Milhões de CPF, milhões de CNPJ. Eles não contam de olhar todo mundo ao mesmo tempo. Então, o que eles fazem? Eles vão fazendo por amostragem. E numa hora dessas, você pode cair na amostragem. Então, é melhor não correr o risco. Porque, além da cobrança do imposto, você pode ser cobrado de imposto, mais juros e multas, você pode estar num auto de infração que pode ser pelo menos 40% do valor do imposto. Ou do imposto, não, da movimentação. Da movimentação. Exatamente. Então, sim, é uma pancada muito grande. Então, assim, é mais fácil fazer correto, é menos custoso, você vai conseguir dormir sossegado. E aí, você entrou na questão do faturamento pela empresa, né? Quando chega aqui, por exemplo, o cliente perguntando, como que eu faço tal? Na Prefeitura de São Paulo é bem prático mesmo. Não é porque eu sou daqui de São Paulo, não, mas é porque o sistema funciona bem mesmo. Você clica lá na opção exportação de serviço,
segue, não põe CNPJ nenhum, ele permite que você faça dessa forma. Exato. Inclusive, a tributação é diferenciada para valores recebidos do exterior. Se você está aqui em São Paulo, prestou serviço lá em Londres, lá na Inglaterra, e você recebeu dinheiro de lá para cá, o governo te dá um subsídio por isso. Então, você não paga nem PIS, nem COFINS e nem ISS. Olha que beleza. Então, a guia DAzinha lá vai vir com a alíquota menor que 6%, porque você vai ter esse desconto desses impostos, que você não vai ter os 2% do ISS, 2% assim, em termo, dependendo do faturamento, não vai ter a alíquotazinha do PIS, não vai ter a alíquotazinha da COFINS. Então, a alíquota para exportação de serviços é bem menor. Por que isso? Porque para o país é importante que você pegue dinheiro do outro país e traga para cá. Claro. Você alimenta a bolsa, né? A bolsa interna. Então, você Exato. alimenta o PIB do país. Você está pegando dinheiro de outro país e trazendo para cá. Então, para o país é importante, por isso que ele te dá esse benefício de pagar menos imposto. Então, ele tira alguns impostos dessa tributação. Então, por isso que eu oriento todo mundo que faça a nota corretamente, receba, como a Michelle falou, pelo passo a passo lá, de abrir a conta, de trazer tudo pela PJ, não faça pelo CPF, porque depois o nome cai no COAF lá e ninguém sabe por quê, né? Aqui eu uso muito essa frase, já sempre fiz assim, nunca deu nada, que é a mania brasilidades, né? E também, mesmo prestação de serviço, né, entre pessoas, nunca querem nota, então eu não faço. Uhum. Só que, se você cair na malha fina, essa pessoa vai aparecer, e aí ele também vai para a malha fina, e vice-versa. O risco aumenta, porque quando é pessoa física, primeiro que o imposto de renda ele pega muito mais fácil, porque é tudo eletrônico. E aí, se um cai, vai em cascata. Aí todo mundo atrás. Efeito dominó, esse negócio do Pix, né, que virou uma transação fácil, né, imediata, porém também comunicada imediatamente para os nossos órgãos aí, toda rastreada. Então, eu falo muito para as pessoas tomarem cuidado com isso, porque é verdade, espero que ninguém seja o sorteado aí da vez, mas comece a fazer melhor, agora que a gente está dando essas informações aqui, atente-se para isso, cuide desse lugar, porque é prejuízo financeiro, na certa, se alguma coisa aí dá errado para você, né? Aquela velha frase, o barato sai caro. Nossa, faz total sentido. Sai muito caro, porque tem juros, correção, socorro, não quero nada disso. Bom, Sérgio, vou deixar uns recados finais aqui, que eu acho super importante. Primeiro, ninguém deixar de declarar imposto de renda, tanto pessoa jurídica quanto pessoa física, se obrigatório. Como eu sei se é obrigatório? A gente tem as regrinhas da Receita Federal, né, de acordo com recebimentos e tal. Então, consulte o contador para saber se você tem que fazer isso ou não, né? E as particularidades desses impostos. E quero muito que o microempreendedor, o MEI, entenda que ele precisa sim do contador, pelo menos 2 vezes no ano, eu falo, né? Então, assim, nesse momento de abertura, para esclarecer dúvidas, ter uma orientação. E tem também um segundo momento que eu falo, que é naquela virada de ano, que um monte de código, um monte de atividade sai do MEI. E aí a pessoa continua lá, achando que ela ainda está no MEI, começa a emitir nota, segue a vida. Quando ela vai ver, ela não é mais do MEI, está com uma dívida enorme, porque eles estão taxando ela no Simples Nacional, né, que é a próxima escala, com juros, correção e etc. Já vi acontecer, tem casos aqui assim. Então, isso não é roleta russa, não é sorte, é fato. Então, eu quero que as pessoas entendam essa migração de ano, olhar a atividade lá, e entender também, eu já vou te dar a palavra, falar tudo para você dar seguimento. E uma última coisa também é quando você achar que está alcançando aquele limite de faturamento do MEI e tem que migrar para o Simples Nacional, para a empresa limitada. Tem um momento certo de fazer isso, não é a hora que você quer, né? Acordei hoje, eu quero ser limitada, vou falar com o Sérgio, vou mudar. Não é isso, a gente tem momento certo para fazer isso, né, Sérgio? Isso. Uma coisa importante que eu lembrei aqui enquanto você falava, que é uma questão que muita gente não se atenta, que o MEI só pode ser MEI, ele não pode ser sócio de outra empresa. E eu já encontrei muita gente que tem MEI e é sócio de outra empresa. A Receita Federal, ela não consegue ver isso naturalmente, mas ela pega uma hora. E isso é o tipo de coisa que vai pegar em algum momento, tá? E o MEI pode ser CLT. Ele pode ser contratado CLT
e ter MEI. Só que ele não pode ter outro CNPJ. Essa é uma outra questão que pega bastante, porque, por exemplo, às vezes um cliente não pagou por algum serviço e não pegou a nota, e nós cobramos que ele pegue a nota. Aí ele fala, mas a pessoa que prestou serviço para mim era freelancer, e além disso, ela trabalha como CLT, então por isso ela não pode ter MEI. Aí eu falei, não existe isso. Não existe. A pessoa, mesmo sendo contratada a CLT, ela não pode ser MEI. A única questão é que, se ela for demitida do emprego dela onde ela é CLT, ela não poderá receber seguro-desemprego, porque um dos impedimentos do seguro-desemprego é a pessoa ter um CNPJ, mesmo que inativo no próprio nome. Então, vinculado ao CPF dela. Por isso, muitas pessoas não abrem o MEI para não ficar sem a segurança do seguro-desemprego. Mas, olha, é uma loucura, né? A pessoa está empregada, a CLT já está pensando na demissão. Está pensando no seguro-desemprego. Acontece muito. Eu acho uma loucura isso. E aí tem o RPA, que também é uma opção, só que paga imposto como pessoa física. Então, também pode receber com RPA para formalizar, né? Um recibo de pessoa autônoma, dá a sigla aqui, mas dá o significado para as pessoas saberem. Isso é importante. E, Sérgio, você me falou uma coisa agora que é super importante. Acontece muito aqui, tem MEI cancelado ou com dívida, por quê? A pessoa não está emitindo nota e acaba não pagando a guia mensal do MEI. Então, assim, gente, o microempreendedor individual, esse ser humano que ganhou um CNPJ, né? Além do CPF, ele paga a guia dele todo mês, independente da emissão de nota ou não. É diferente dos outros enquadramentos, que só pagam o imposto conforme o faturamento. Então, não deixe de pagar. Se você resolver não usar, vai lá, dá baixa, fecha, né? Para não acumular a dívida. E eu vou te falar de uma estatística gritante que vai te assustar. Mais de 90% dos MEIs que me procuram pedindo ajuda é porque eles estão com dívida. Mais de 90% dos que chegam aqui para mim não pagam o imposto. Exato. E eles abrem o MEI, eles entram lá no portal e falam, eu quero ser microempreendedor. Vai lá e abre e deixa lá. Então, deve ser gente grande, deixa eu fazer eles nem receberam essa informação de que eles precisavam pagar uma guia mensal, então a guia vai ficando lá. Eu pego muitos casos de pessoas que descobriram que tinha dívida, mas ela falou, tá muito alta, não vou pagar, vou deixar lá. Só que aconteceu, várias, tá? Só que aconteceu. Tô preocupada. Passaram-se 5 anos e essa dívida, o MEI foi baixado. Como o MEI foi baixado, ele não existe mais, o que o fisco faz? Ele pega essa dívida e manda para o CPF na dívida ativa. Então, está a pessoa lá com a pendência no CPF, um monte de valores na dívida ativa, porque ela não se preocupou com a dívida do MEI. Então, ela estava achando que se ela não pagasse, depois ia sumir. Ah, claro. Cadê a Mãe? Cadê o Papai Noel para ajudar a gente? Não some, gente. Não some. Não some. A dívida fica lá, o fisco não deixa de receber nenhum imposto. Ai, gente, essas teorias são tão engraçadas. Dá para fazer vários memes. Eu falo, essas coisas eu não estou inventando, tá? Quando eu falo, é porque a pessoa fala para mim, o CNPJ do MEI foi baixado. Para mim, se a dívida era do CNPJ, o CNPJ foi baixado, a dívida não existe mais. Eu falei, mas alguém era responsável pelo CNPJ, né? Por isso que a dívida foi lá para o seu CPF. Então, assim, são coisas assim que pra gente parece, não, impossível. Acontece muito. Acontece. Muitos casos. Acredito, viu, Sérgio? Então, e muitas vezes é falta de informação, tá? Porque a pessoa chega lá em determinado local e fala, me ajuda a abrir um MEI, eu preciso abrir um MEI. E aí eles vão lá e falam, você abre assim, 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 assim. Dão uma orientação de como abre, mas eles não dão todas as orientações de tudo que tem ali por trás. Manutenção. A manutenção. A responsabilidade por um CNPJ é grande, não é simplesmente abrir e deixar lá. Então tem que ter esse cuidado, porque cria dívida, aumenta a dívida, você poderia ter pago o imposto, depois você vai ter que pagar o imposto mais multa e juros. Se for para dívida ativa, você paga honorários advocatícios. Então, é muita coisa, é muito detalhe. Exatamente. Sérgio, agradecer muito, 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 né, a sua disposição aí de estar aqui comigo conversando, ter essa generosidade de compartilhar informação precisa, né, que as pessoas já vão sair daqui sabendo o alerta, né, ou uns respirando de alívio que está tudo certo e outros com alerta, tem que fazer alguma coisa. Preciso fazer algo. Então, essa é a minha intenção quando eu faço esses vídeos, lives com profissionais, para levar a informação direta. Sem embromeixo, a gente não quer embromar ninguém aqui. Só peço, por favor, que todo mundo que não tenha expertise, não tente fazer
sozinho, procure um profissional como o Sérgio, competente, com clareza, com explicação, atenção, né? Não é puxando a sardinha, não, mas eu acho que a gente precisa desse tipo de profissional. Não pense em economizar nesse lugar, porque essa economia não é a economia inteligente, né? Para ser empreendedor, a gente precisa investir. Investir não é só pôr um dinheiro na corretora e esperar render. Investir é investir em serviços, investir em pessoas, investir em recursos, equipamento. Tudo isso é investimento para quem quer empreender. Então, economizar nessa estrutura pode não ser muito benéfico para você a curto prazo, não é nem a longo prazo, é a curto prazo, porque as coisas acontecem muito rápido. Sérgio, muito obrigada, parabéns pelo seu profissionalismo e por ser parceiro da Ubuntu aqui, atender os clientes do Ubuntu. Eu estou muito feliz com a nossa parceria. E sucesso, vida longa para Fluxo Contábil, para a equipe, né, que tem aí muita demanda sempre para vocês. E se precisar de alguma coisa, quiser voltar aqui com mais pauta, pode voltar, fica à vontade. Isso aí, eu agradeço muito, muito, muito e estou à disposição. Tá ótimo, obrigada, tchau.